Bom dia, Unital. Esta é a Rádio Laboratório do Departamento de Comunicação Social e este é o seu Jornal da Manhã. O nosso programa de hoje, 16 de junho de 1989, em edição especial, abre espaço para o debate em torno de um tema de capital importância para a América Latina, a teologia da libertação. Essa expressão surgiu há 20 anos através de autores latino-americanos que buscavam na doutrina cristã uma resposta nova aos graves problemas sociais do nosso continente. Mas o que é a teologia da libertação? Será que sabemos do que estamos falando? É isso que nós vamos discutir aqui hoje. Através do debate, tentaremos compreender a celeuma levantada em torno do assunto. A discussão não é um mal, só a temem aqueles que têm privilégios a defender. Vamos agora apresentar os convidados que aceitaram vir ao nosso estudo para discutir o tema. Nós temos aqui o padre Frederico Meireles Ribeiro, capelão e professor da Unital, vigário paroquial do Santuário Santa Terezinha. Temos também Mauro Castilho Gonçalves, estudante do 4º ano de Teologia do Instituto Sagrado Coração de Jesus em Taubaté, coordenador da SEBS da Diocese de Taubaté e professor da Rede Estadual de Ensino. Contamos também com a presença do ilustre professor Orlando Fedeli, doutorado em História pela USP. Temos também o padre José Maria de Alvarenga, vigário paroquial de São José Operário e assessor pastoral da Juventude Diocese. Em virtude da importância do tema e do caráter informativo do debate, esse programa deverá, a pedido de alguns professores, ser posteriormente reproduzido em todas as salas de aula. Isso se justifica porque o nosso jornal fez uma enquete dentro da faculdade e pudemos perceber que a grande maioria dos universitários não tem a mínima ideia do que vem a ser a teologia da libertação. Vamos ouvir um trecho da enquete. Você conhece a teologia da libertação? Mais ou menos. Eu sei que é... Como eu posso dizer? Do povo se manifestar, né? Do povo... Conheço um pouco, não profundamente. Eu acho que é um novo caminho da igreja que eu acho muito interessante, as opções que eles têm, né, os ideais, a forma de participar deles, né, dos teólogos de libertação, é um negócio muito interessante, mas é mais real, é mais concreto. Mais ou menos. Eu ainda não tenho meios para identificar se é correta, se é errada. O pouco que eu sei, eu acho que é muito que é válida, mais ou menos. Não. Um pouco. A linha progressista dele, né? Antes da fé em si, tem que ter a justiça social, né? Mais ou menos isso. Qual que é? Teologia da libertação? Não conheço não sei. Não, conheço não. Conheço não sei. Não, conheço não. Não vi não. Bom, acabamos de ouvir a enquete feita na faculdade e os senhores puderam notar que a maioria dos entrevistados pouco sabem a respeito do assunto. Gostaríamos de começar então ouvindo de cada um dos presentes uma explicação sintetizada do que é a teologia da libertação. A visão pessoal de cada um a respeito do tema servirá para que os nossos ouvintes tenham uma ideia do posicionamento dos convidados. Bom, para começar com a palavra, eu gostaria de dar a vez ao padre Fred. Por favor. Bom dia, rádio ouvintes. Meu cumprimento também depois aos leitores do noticiário síntese desse nosso debate. De maneira bem simples, em cima dessa realidade que a maioria dos alunos, a maioria da população desconhece realmente o que seja a teologia da libertação, ou quando sabe, às vezes, de maneira distorcida, de maneira parcial, pela imprensa que nem sempre tem espaço, né, para traduzir todo o esboço, todo o conteúdo dessa dessa nova maneira de se enfocar o estudo da palavra de Deus e da proposta de Deus para a humanidade, que é, em síntese, o amor. Eu diria que a teologia da libertação, de maneira não clássica, sem citar autores, de uma maneira bem assim, que eu acho que atingiria os alunos com os quais a gente convive dia a dia. É uma maneira de se fazer a teologia, o estudo de Deus a partir da realidade do povo de Deus que a gente vive. De trazer a proposta do Evangelho, de amor, amor que significa fazer com que todos tenham
uma vivência de irmãos, uma vez que Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, e Ele é Pai, não só Criador como Salvador, e este amor, salvação, para a realidade deste povo que vive numa estrutura de pecado, independentemente do pecado individual, pessoal, que cada um de nós somos tendentes, né, a essa situação generalizada de pecado em que nós vivemos, onde o amor, na paz, na concórdia, na amizade, na fraternidade, no carinho, na simpatia, não obstante exageros e desvios que também há, pudesse trazer essa libertação deste pecado, para que o homem pudesse, fiel e em base da palavra de Deus, viver um mundo de irmãos. Ok, obrigado. Vamos ouvir agora a opinião pessoal do estudante de teologia, Mauro, por favor. Bom dia a todos. Continuando a reflexão do padre Fred, é importante ressaltar que a igreja, historicamente, ela passa por diversas mudanças e transformações. E uma das grandes transformações que a igreja passou foi, nos anos 60, o chamado Concílio Vaticano II, que foi o encontro de todos os bispos do mundo inteiro. E nesse concílio, a igreja, refletindo a sua atuação no mundo contemporâneo, ela sentiu a necessidade de mudar as suas perspectivas, a sua maneira de atuar e a sua reflexão teológica, reflexão de igreja, reflexão sacramental, etc. E é importante ressaltar também que, a nível latino-americano, esse Concílio Vaticano II foi adaptado na Conferência de Medellín, em 1978, no México. E adaptar o Concílio Vaticano II à realidade da América Latina. E, basicamente, a teologia da libertação nasceu daí, dessa conferência dos bispos em Medellín, onde, sentindo a realidade sufocante de pobreza, exploração, opressão, que a grande maioria da população latino-americana sofre, os bispos optaram preferencialmente e exclusivamente pelos pobres, para que, a partir desta opção, que é uma opção evangélica, porque foi a opção de Jesus e a opção do Deus bíblico também, desde o Antigo Testamento, eles, portanto, optaram por essa nova maneira de fazer teologia e essa nova maneira de ser igreja. Ok. Esse instantinho só queria lembrar duas coisinhas. Não é fazer polêmica com o Mauro, pelo amor de Deus. Mas é a conferência de 68 em Medellín, Colômbia, depois reforçado em Puebla, México. Tá? E a opção preferencial pelo pobre, sim, mas não exclusiva, né? É preferencial. Este foi o padre Fred fazendo uma pequena correção. Nós vamos ouvir agora a opinião do padre José Maria. Bom dia a todos. Na nossa visão, né, de igreja, a gente concluiria que a teologia da libertação seria uma maneira mais facilitada de passar ao povo de Deus, o grande povo de Deus, principalmente do terceiro mundo, ou seja, América Latina, o continente africano, da maneira de Deus estar, mostrar o seu rosto para esse povo. Como foi falado, talvez esse rosto sofrido, né, marginalizado, de pessoas que vivem no terceiro mundo. Então, um Deus, diria, no linguajar da teologia da libertação, que está, concorda com esse povo, no meio do povo, digamos, até facilitando as coisas, né, a visão, a maneira de ver, assim, essa teologia que no passado era muito transcendental, né, era muito, talvez alta para se compreender. Hoje não, a teologia da libertação busca justamente estar com o povo na sua realidade, claro que sofredora, marginalizada. Eu penso que isso daí se esclarece um pouco a respeito da teologia. Com relação a outras coisas que podem esclarecer no debate que nós teremos em seguida. Ok. Com a palavra agora o professor Orlando. Eu tenho muito prazer em estar aqui falando aos estudantes de Taubaté e nesse debate para defender o que ensina a Igreja Católica de sempre. Eu vou atacar a teologia da libertação. Eu quisera que as pessoas a que eu vou atacar, os argumentos, compreendam a minha posição. Uma vez eu li um livro extremamente interessante a respeito de Maomé, e a epígrafe dizia: trata-se do meu estilo, eu não renuncio a ele. Trata-se da minha consciência, trata-se da minha pessoa, minha consciência é meu refúgio. Trata-se dos argumentos em debate, que entre na arena, mas cuidado com os argumentos. Eu pretendo acabar com essa argumentação dada, respeitando os senhores, mas a argumentação completamente falsa que ignora completamente o que é a teologia da libertação. Não são apenas os estudantes que ignoram.
Eu tenho, pela essa apresentação, veremos no debate depois, essa apresentação inteiramente falha. Essa teologia da libertação que foi apresentada não se destaca, não se distingue de nenhuma posição de comício esquerdista e demagógico. Está com o bom, está com o pobre, que é isso? Uma igreja que muda. Essa igreja que muda, quando terminar o programa, você pode jogar lá fora, porque ela já mudou. A minha religião é a religião católica apostólica romana, é a religião de sempre. A teologia da libertação, foi dito aqui já inicialmente, que ela busca uma nova maneira de fazer teologia a partir do povo, falar do amor, da vivência, acabar com o estudo do pecado, expressões vagas. O que é a teologia da libertação? Primeiro, uma teologia igualitária. Ela não pretende mostrar o rosto de Deus, ela pretende escarrar no rosto de Deus. Essa é a realidade, porque ela é igualitária. E São Tomás de Aquino ensina que Deus fez o mundo desigual, e é uma desigualdade que se espelha a ordem, e essa ordem espelha o rosto de Deus. Negar a desigualdade que foi ensinada por todos os papas até agora, foi ensinada por todos os papas, somente depois do concílio Vaticano II, que não traz obrigação nenhuma a católico aceitar. Os católicos que ouviram por esse programa guardem bem isso. Quando os padres disserem que o concílio é obrigatório, é falso. É um concílio pastoral. Todos os papas ensinaram que a desigualdade é um bem em si mesmo. A teologia da libertação nega qualquer desigualdade. Ela quer a libertação de toda autoridade. Ela quer a libertação do filho contra a autoridade do pai, acabando com o quarto mandamento. É aquela libertação do estudante contra a autoridade do professor. Que é a libertação da autoridade do sábio contra o ignorante. Ela quer levantar o pobre contra o rico. É uma teologia de ódio. Ela quer levantar o mundo contra Deus, porque ela nega que o mundo seja inferior a Deus. Nós veremos isso bem daqui às provas. Segundo, é uma teologia que tem uma nova visão da doutrina católica falsa. Ela é uma teologia que aceitou o dualismo. É uma teologia dialética e marxista confessada. Ela não tem base em nenhuma doutrina católica. Ela é uma filosofia marxista, como disse o próprio Boff. Ela adota o sistema marxista, o método marxista. E ela procura aplicar esse método dentro da Igreja Católica para levar a Igreja a apoiar o Partido Comunista. Essa é a realidade. Terceiro, ela defende que ela quer o comunitarismo. Palavra nova na teologia católica. Nunca foi usada, a palavra protestante, não católica. Fala-se hoje em comunidade, não mais em sociedade. E como a comunidade disse, começa na Trindade. E como na Trindade é uma comunidade, diz o novo heresiarca, Frei Boff, porque é um heresiarca. E os que defendem a teologia da libertação não são católicos. Eles defendem que assim como na Trindade é uma comunidade, deve haver uma comunidade de tudo, em toda parte. Comunismo. Essa teologia que se pretende comunitária é evolucionista. Ela afirma que a verdade do passado já não vale mais. Essa verdade do passado não fala mais. Eu vou resumir a teologia de libertação. O senhor poderia ser mais sintético, exato, porque tudo isso que o senhor está dizendo nós vamos discutir durante o programa. Discutiremos, mas foi feita uma apresentação falsa. Eu estou dando os pontos fundamentais da teologia de libertação. Eu estou dando mais espaço para o senhor porque eles são inteiros. Perfeito. Ela é evolucionista e não aceita a verdade imutável, contra a Igreja Católica. Ela defende que a verdade, ela não nasce do conceito de ser, mas da prática. Ela nega qualquer que a razão possa conhecer a realidade. Ela é ecumênica, diz que todas as religiões são iguais e todas conduzem à salvação. Ela nega que a Igreja Católica seja Igreja de Cristo. Ela quer libertar, então, o homem de toda autoridade. Ela é messiânica e milenarista e pretende criar um reino que ela chama de Deus, que é um reino milenarista 1000 vezes condenado pela Igreja Católica. De tudo isso, eu tenho aqui os textos de Frei Boff. E lamento que o debate seja curto, porque eu gostaria de debater com os senhores padres e gostaria de debater com o Frei Boff. Apelo a ele que aceite um debate na televisão. Vamos discutir a teologia dele, essa falsa teologia que quer escravizar o povo ao Partido Comunista. Bem, meus amigos, vocês já puderam sentir pelas palavras do professor Orlando que o debate vai ser quente. Bom, eu abro espaço agora para o pessoal que é adepto da teologia da libertação e fica a critério deles aí ver quem vai fazer a primeira pergunta. Eu, por exemplo. Os senhores são católicos? Os senhores são cristãos? Bom, a gente precisaria ver, depois a gente vai ter a oportunidade de comentar o que se define por católico. Se a gente define por católico aquela igreja que fica atrás de uma sacristia, rezar rosários e terços... Novamente, dá licença, que não teça comentários com relação ao social aberto, por exemplo, ao político, porque todos nós somos políticos.
Bom, se o senhor define a Igreja Católica como isso, então eu não sou católico nesse sentido aí. É um prazer fazer o público eu sou o padre vicário da Igreja Cristo de São José Operário declara que nesse sentido não é católico. Eu gostaria de colocar bem para o senhor, não sou católico nesse sentido dessa igreja fechada. Muito bem, de alguma forma ele não é católico. Não. O senhor se entenda bem, dessa igreja fechada. Muito bem. O que é fechado? A igreja de Jesus Cristo é uma igreja aberta, ela é universal. Aberta não quer dizer nada, aberta quer dizer, universal quer dizer católico. Para ele, então, veja bem o povo, ele diz que a teologia antiga não era compreensível ao povo, é compreensível. Para eles católico é aberto. Aberto a quê? Universal. Universal quer dizer que nosso Senhor veio salvar todos os homens. Ele quer a salvação de todos. A Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja que segue aquilo que nosso Jesus Cristo ensinou. É a igreja daqueles que são batizados, creem em toda a doutrina ensinada por Nosso Senhor e pela Igreja, que obedecem aos papas e aceitam todos os sacramentos. Essa é a Igreja Católica em que você, caro ouvinte, foi batizado. E que esses padres agora querem destruir. O Mauro quer a palavra. O que eu acredito que esses padres que estão aqui ao meu lado não têm a intenção, vamos dizer assim, porque eu não conheço pessoalmente, mas eu estou me referindo aos padres da Teologia da Libertação que dirigem. Eles visam destruir a nossa religião. Por favor, professor, eu gostaria que nesse debate, o debate fosse extremamente democrático e pudesse que todos a gente pudesse falar o que a gente pensa realmente e que a gente não seja interrompido na hora da gente colocar a nossa posição. Vamos fazer força para que a coisa aconteça assim até o final. Pois não. Por favor, a palavra é sua agora. Eu acho que a maioria dos intelectuais reacionários e conservadores costumam dividir a realidade e todo o universo no dualismo extremamente que cria várias dificuldades. A teologia da libertação é uma teologia católica, uma teologia que surgiu das necessidades latino-americanas, porque se nós formos ver toda a reflexão bíblica, toda a teologia bíblica mostra que o Deus da Bíblia é Javé, presença libertadora no meio do povo. E o livro do Êxodo mostra claramente que Javé sentiu a necessidade que o povo estava sentindo e desceu para libertá-los. E a teologia da libertação propõe, portanto, que essa realidade que é injusta, essa realidade que é de extrema pobreza, opressão, discriminação, ela seja revertida numa realidade mais justa, mais humana, porque nós conhecemos e sabemos que esse nosso Deus não aceita de maneira alguma e não gosta e não ama essa situação em que a maioria e milhões de latino-americanos vivem. E a teologia da libertação não costuma dividir a realidade em duas. Ela considera a realidade única e a partir dessa realidade, portanto, nasce a reflexão teológica. E fico bastante aborrecido de o meu caro professor querer refletir a teologia da libertação a partir de Leonardo Boff. Leonardo Boff, ele é um dos teólogos da libertação. E existem vários outros teólogos inseridos no meio popular, inseridos nas comunidades eclesiais de base, que possuem uma prática libertadora junto a essas comunidades. Eles não querem, de maneira alguma, que a igreja se transforme no Partido Comunista. Eles querem realmente que a igreja seja mais democrática, mais participativa, que dê lugar e abra a possibilidade dos leigos, das mulheres, dos negros, dos índios, toda essa classe marginalizada da sociedade possa também dar a sua opinião e a sua participação na transformação da igreja e da sociedade. Muito bem, o senhor me permite responder então, porque eu sou 3 contra 1, não? Pois não. Muito bem, nós temos aqui uma imagem da Trindade, diria ridiculamente, teologia da libertação. O senhor disse várias coisas que não são verdadeiras. O senhor disse que os intelectuais reacionários e conservadores são epítetos, são etiquetas. O que é racionário? O senhor não sabe. O senhor disse que os racionários vivem a realidade de uma maneira dualista e que a teologia da libertação não faz isso. É falso. Falso, inteiramente falso. A teologia da libertação afirma que em Deus há uma dualidade masculino-feminino, até esse horror diz, e que toda a realidade é dialética. É a teologia da libertação que é marxista, de Frei Boff e de todos os outros, que é marxista e divide todo o ser em 2 polos. Isso está em todos os livros deles. Está em todos os livros deles, tenho eles aqui. O tempo não me permite procurar. Depois, o senhor diz que o senhor quer uma igreja mais democrática. A igreja é monárquica. Ou o senhor que quer falar sem ser interrompido, ou o senhor não é que a igreja seja monárquica. O senhor quer uma igreja democrática? A palavra é sua. Uma palavra mal. Nós não negamos que a igreja é monárquica, a realidade mostra isso. Mas todos nós cristãos possuímos
aquilo que a gente chama de ministérios, que são serviços prestados à comunidade e edificação do corpo de Cristo, da igreja. E São Paulo sempre, em suas cartas, mostra isso. Cada um de nós temos um ministério, e esse ministério a gente assume para que a comunidade cresça, e não para que a comunidade se divida, e todos esses ministérios surgem a partir do serviço. E não existe serviço de opressão. Uma nova linguagem vaga que não afirma coisa nenhuma e que não está de acordo absolutamente com aquilo que a igreja sempre ensinou. O senhor coloca o ministério do leigo no mesmo nível que o do padre? Não estou colocando eu estou o ministério perguntando. do leigo. Eu acho que eles são diferentes na sua essência. Quer dizer que o senhor aceita uma igreja piramidal? Eles são O diferentes. senhor aceita uma igreja piramidal? Um momentinho. Aguarde a resposta dele, depois eu novamente perguntar. Eu acho que os ministérios leigos e ordenados, ministérios não ordenados e ministério ordenado, são ministérios diferentes na sua essência, mas um não se sobrepõe ao outro. Não estou perguntando se sobrepõe. Eu perguntei se o senhor aceita que é uma pirâmide na igreja. Existe a chamada hierarquia na igreja, Muito mas bem. essa hierarquia ela deve existir não para oprimir e para desvalorizar os direitos humanos, que cada um tem. Então ela Quer dizer que o existe senhor para o considera serviço. a igreja então é piramidal? A igreja é hierárquica. É piramidal. Então. É hierárquica. Vê como ele tem medo de falar que é piramidal. Por que é piramidal? Tem o Papa no topo, no vértice, depois tem os bispos, depois tem os padres, depois tem os leigos, que não tem um ministério igual o sacerdote. Eles agora dizem que até quem reza a missa é o povo. E Frei Boff diz que até as mulheres podem rezar a missa. Tem que ser aberto assim. É o povo todo que é sacerdote. Professor, Por favor, agora é minha vez. O povo todo é sacerdote. Ora, isso aqui é condenado por São Pio X, Papa. É condenada a tese de que a hierarquia tem apenas um serviço, e não tenha, de fato, uma superioridade para o sacramento. Está claro? Essas posições de que a igreja no passado oprimia são absolutamente falsas. O que eles querem é uma igreja igualitária. Ele fala do Deus bíblico. Ora, o senhor devia conhecer, por exemplo, o Eclesiástico, capítulo 33. Conhece? Que diz o que? Eclesiástico, capítulo 33. não é protestante, professor. Tem que saber a Bíblia ao pé Mas da está letra. ofendendo o ecumenismo. O senhor é ecumênico. Não. Eu leio para o senhor não conhece. Certamente o senhor nunca leu. Por quê? No Eclesiástico, capítulo 33, eu estou citando o Antigo Testamento porque ele citou Yahvé. Yahvé, que ele falou que é igualdade, diz aqui o seguinte. Fale mais perto do microfone, professor. Por que um dia diferente de outro dia, se todos provêm do mesmo sol? Por que todos os homens vêm do barro e, entretanto, são diferentes? Deus escolheu os dias e alguns colocou no número dos dias iguais, e outros santificou e exaltou. E assim também, diz aqui, e assim é que também todos os homens são feitos pó da terra de que Adão foi formado. O Senhor, porém, pela grandeza de sua sabedoria, os distinguiu, diversificou os seus caminhos. A uns abençoou e os exaltou, outros santificou e tomou para si. O que eles estão defendendo uma igualdade que é contra o Evangelho. São Paulo, em inúmeras epístolas, diz que é preciso submeter-se à autoridade. Eles querem uma democracia que é uma igualdade absoluta. Estamos chegando no ponto. O que eles defendem é que a igualdade é a justiça. Vai negar isso? Eu queria abrir espaço um pouco para o padre Fred, que até agora não se manifestou depois da apresentação dele. Por favor, padre. Eu estou achando bastante enriquecedor e interessante o debate. Porque eu estou, mais do que debatendo, estou aqui realmente me deliciando. Ótimo. E achando que é interessante, porque as posições que o professor Orlando levanta são válidas, são todas bem fundamentadas, exatamente. Mas só respondendo aquela pergunta que deixou no ar, quanto a ser católico, eu sou católico. Sou católico, batizado, professo, né, e pratico a doutrina cristã em sintonia com o meu bispo, inclusive, que é um dos signatários, é um dos participantes da Conferência de Puebla. Então, realmente, o que está acontecendo, o que eu sinto assim nesse instante, a minha índole não é muito polêmica, não. Eu sou bem tranquilo, porque convivendo com a universidade, a gente vê tantas as diferenças de departamento para departamento, de repente ser capelão de todos, onde a grande maioria não é nem religiosa e não é praticante, às vezes nem é crente em nada, mas são tão desejosos de tanta coisa, faz com que a gente tenha assim, um coração meio paternal, meio grande. Então eu estou achando interessante, porque o que o professor Orlando coloca é tudo bem fundamentado. Realmente o que ele diz é a doutrina da igreja ao longo desses 2000 anos. E quando ele cita, inclusive, a tradição mais rica de Israel, da qual a igreja católica herdou e nasceu, né, na sua crença no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Então é muito fiel. Então eu sinto que o que está acontecendo, só para encaminhar, só para esclarecer aqueles que estão acompanhando agora pelo rádio, que depois lerão a síntese do debate, é que o problema é essa questão de nova visão, essa nova ótica, essa nova reformulação, que precisa, e aí é que está o grande problema, de que seja feita esta tradução para o hoje dessas verdades eternas e imutáveis, sem que a gente caia numa traição a esta verdade. E é isso que eu sinto que acontece muito entre os teóricos e entre os teólogos da libertação. Quer dizer, é um nome Muito bem. que eu acho até redundância, porque a teologia sempre foi libertadora, libertação, salvação. Essa é a proposta desde a criação, né? A proposta da fé. Quer dizer, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, no paraíso, né? Essa expressão que eu diria tão forte, exatamente por ser poética, né? O paraíso, o Éden, a paz, e que peca, e que nega, e que se distancia, e que rompe com Deus. Mas esse Deus que, por ser criador, é pai, é responsável, porque criou, inclusive, o homem à sua imagem e semelhança, como nos falam os autores bíblicos. Quer dizer, esse homem promete, esse Deus promete a esse homem essa restauração, essa reconciliação, esse salvar-se. Quer dizer, salvação entende-se como a pessoa está perdida. Uma criança, onde se perde o pai e da mãe, então ele chora, ele vai às apalpadelas, ele procura abrigo os outros e não o do pai e da mãe, mas esse Deus que é pai promete uma salvação. Então, aí entra uma questão de jargão, de terminologia, salvação, libertação, mas a teologia sempre foi salvadora, sempre foi libertadora. Não, salvadora sim, libertadora nunca. Eu sinto nesse clima de quase que de sinônimos. Mas está errado, padre. Mas eu sinto... agradeço o seu apoio, o senhor falou muita coisa verdadeira, mas o senhor cometeu também alguns enganos. Depois trataremos. Por favor, professor Orlando, antes de concluir. É isso que eu diria. É interessante porque agora a gente vai começar a parar as arestas. Quer dizer, então eu queria dizer para raciocínio dos ouvintes, por favor. O professor Orlando está muito bem fundamentado, mas o seminarista, o padre aqui, estão refletindo, estão traduzindo também agora uma linguagem de igreja. O que está acontecendo agora, o problema é uma questão de exageros, às vezes, muitas vezes, e aí das ambas as partes, a gente se radicaliza ou se avança, mas que está em colocação uma busca dessa fidelidade à palavra. Eu vou jogar no ar também agora uma pergunta gravada pelo professor Robson Bastos, professor de edição e preparação de texto nessa faculdade, e que eu gostaria que o Mauro respondesse. Por favor, já. Na região da teologia da libertação, de que forma eles trabalham, se há uma consideração, se há uma volta, se há algum retorno nesse sentido, e qual é a pretensão e qual o resultado desse trabalho aqui na região do Vale do Paraíba. O professor pergunta, então, se as pessoas que atuam aqui na região, na questão da teologia de libertação, de que forma eles trabalham, se há uma conscientização. A gente pode esclarecer os ouvintes desse debate que aqui, principalmente na Diocese de Taubaté, existe uma proposta nova de viver a fé e atuar comunitariamente. São as chamadas comunidades eclesiais de base, onde nas periferias das grandes cidades, principalmente nas favelas, nos cortiços, na zona rural, o povo simples se reúne à luz da palavra de Deus, realizando assim uma leitura popular da Bíblia, uma leitura onde Deus, o Javé, a presença libertadora, está no meio deles, está caminhando com eles. Então as comunidades eclesiais de base, através dos chamados círculos bíblicos, que são instrumentos de conscientização e evangelização daquelas pessoas, eles procuram pistas e instrumentos de ação para realmente concretizar uma nova vivência da fé através das pastorais, através dos movimentos populares, e assim tentando prefigurar já aqui nessa história aquilo que vai acontecer no futuro eterno, que é o reino de Deus. Professor, alguma colocação agora? Há muitas. Então vamos lá. O professor Mal tinha falado de que o Deus do Antigo Testamento queria acabar, libertar, acabar com a opressão, etc, etc. Eu já lhe mostrei que era falso. Tão falso que o povo pode saber.
Deus, no Antigo Testamento, escolheu um povo e elegeu um povo, Israel. E por isso está dito no Antigo Testamento: eu amei o Egito, mas Israel é meu primogênito. Desigualdade. Onde a igualdade se há? Se o professor Mauro, que estuda teologia, imagine, faz tais confusões, imagine o pobre povo que tem a Bíblia na mão. O povo responderia com a Bíblia para o professor Mauro. Como eu posso entender a Bíblia se eu não entendo? Está nos Atos Apóstolos. É o que disse o eunuco da Rainha de Candace para o apóstolo Filipe. Como eu posso entender se ninguém me explica? Pobre povo da favela, que vai ter como explicador o padre Mauro, ou o teólogo Mauro. Queria perguntar ao teólogo Mauro: Cristo ensinou a igualdade? Antes eu queria que eu quero perguntar ao professor Mauro se responde ou não isso. Eu queria só colocar para o professor que as ofensas a gente deixa para depois do debate. Não, não estou ofendendo. Gostaria, eu não estou ofendendo. Então, responder a sua pergunta, né? Jesus tem uma proposta de igualdade, uma proposta de respeito e valorização da pessoa humana. Isso mostra em várias passagens dos evangelhos sinóticos, na valorização da mulher, na valorização do pobre, do leproso, que eram pessoas discriminadas pelo sistema judaico da época, né? Então a gente tem N passagens bíblicas no Evangelho Sinóticos, no quarto Evangelho, que mostra a valorização de Jesus. A questão do samaritano, que era a questão do samaritano. Professor, deixa ele concluir o raciocínio dele, depois o senhor faz a pergunta. A valorização que Jesus pregou aos samaritanos, que eram um povo discriminado, pelos judeus. E Jesus, em várias parábolas e momentos da sua atuação, ele valoriza os marginalizados e oprimidos pelo sistema judaico, que era um sistema discriminatório, desumano e que violava vários direitos fundamentais da pessoa. E Jesus, no seu discurso inaugural, ele diz que veio ungido pelo Espírito do Senhor a evangelizar os pobres, a libertar os cativos. Então, aí a gente vê que a opção de Jesus era clara pelos mais marginalizados. Professor. Pois não. Eu queria salientar que eu não tive nenhuma intenção de ofender a ninguém e não vejo nas minhas palavras uma ofensa ao senhor. O que eu estou querendo é atacar a sua argumentação. E a sua argumentação é absolutamente falsa. O senhor repete slogans. Todo ponto de vista é visto de um ponto, né? Então eu acho que foi ofensa. Não, se eu ofender, eu peço desculpa, não tive intenção. Mas o que o senhor diz, agora eu vou atacar a sua argumentação, é completamente falso. O senhor slogans, mais nada. Libertar isso e aquilo. O senhor não citou, o senhor defendeu que Cristo defende a igualdade. Essa nova igreja, que eles chamam de nova igreja, que não é a nossa igreja antiga, que não é a igreja católica apostólica romana, é a igreja marxista. Analisa o evangelho do ponto de vista marxista. Eu vou lhe explicar então como Cristo não defendeu a igualdade. Ele já nasceu no povo eleito, então não é igualdade nos povos. Em Israel havia 12 tribos, ele preferia de Judá. Em Judá havia muitas famílias, preferia de Davi. No povo, quando ele veio, ele mandou chamar os reis e os pastores. Não foi só os pastores, ele não fez a tal opção que é mentirosa, que é dita aqui. Ele chamou os reis e os pastores. E tratou igualmente os reis e pastores? Não. Para os pastores ele mandou um anjo, para os reis mandou uma estrela. Se eu puder argumentar contra mim, olha, ele ofereceu um argumentinho. Está vendo? Ele prefere os pobres. Para os pobres ele mandou um anjo, para os reis são uma estrela, exploradores do povo. O senhor tem equivocado? Ele mandou um anjo para os pastores porque eles tinham a verdadeira fé, eles eram judeus. E mandou uma estrela para os reis porque eram pagãos. Ele ensinou igualmente ao povo? Não. Ensinou mais aos discípulos do que ao povo. Ensinou aos apóstolos mais que aos discípulos. E os discípulos tratou com igualdade? De forma alguma. Qual é o primeiro apóstolo que ele chamou? Qual é o primeiro apóstolo? Você viu que vocês vão errar? O primeiro apóstolo, é pena que o debate não seja limitado no rádio. Eu gostaria de debater com os senhores depois também. Eu me coloco à disposição o dia inteiro. Qual foi o primeiro apóstolo que ele chamou? Pena que isso eu não posso responder agora. Qual foi o primeiro apóstolo? Não foi Pedro, foi André. E qual que ele mais amou? João. Mas qual que deu autoridade? A Pedro. E qual teve a honra de tocar na chaga dele? Tomé. E a quem ele confiou a bolsa? A Judas. Mas qual é o apóstolo único que elogiou? Natanael, Isaías israelita em Guinoadoro. Foi o único que elogiou. E qual é o apóstolo com a maiúscula? Nem os 12, é o 14º. É São Paulo. Onde é a igualdade? E esse Deus que os senhores dizem que pregou a igualdade, não disse ele que o reino dos céus é semelhante a um pai, a um homem que deu 5 talentos para um servo, 2 para outro e 1 para outro? Onde é a igualdade? Ele distribui desigualmente os talentos. E voltou depois para cobrar os juros. Deus capitalista, hein? Veio cobrar os juros depois, padre.
Não tem nada de opressão nem libertação. Isso é conversa marxista para enganar o povo. Eles falam em reino, falam sem saber. Sem Por favor, saber. professor Padre Zé Maria quer Sem fazer uma saber. colocação? Eu queria pôr uma pergunta ainda. O que é o reino, hein? Me diga. Professor, o senhor, quando diz que a igreja... Igreja nova. A igreja nova, a igreja... Não é mais a católica. A Igreja Teologia da Libertação é marxista. Sim. Eu penso que o senhor não argumenta bem profundamente isso. Eu não entendo o senhor dizer que a Igreja Teologia da Libertação é marxista. Pois Uma isso. coisa é eu ser marxista, materialista, ateu até. Outra coisa é usar alguns aspectos da metodologia marxista para eu... mais facilmente, entendeu? Utilizando esses aspectos, poder falar para o povo. Padre, o senhor está equivocado. Não estou equivocado. Você está Quer equivocado. dizer que então a igreja nunca pode usar nada que Do facilite- marxismo não. Do marxismo não, por que não? Então, Porque eu vou senhor explicar, sectarista. senhor. Agora eu estou fechando de ser sectário. mas o senhor- Mas não estamos com ofensas, viu? Não, eu estou dizendo estamos com isso porque ofensas. de repente Porque o senhor só vai comer e Por favor, fala porque de cada vez, Eu tô senão os querendo ouvintes não vão colocar- entender eu tô direito. querendo Zé Maria, colocar por favor. minhas argumentações e o senhor me responde da hora, deixa eu terminar o raciocínio, entendeu? Eu estou dizendo que a igreja, essa nova visão de igreja, principalmente para a América Latina, não é marxista no sentido ateu, materialista. Ela utiliza de alguns aspectos, né, da ciência marxista para facilitar a sua maneira de dizer para o povo o que ela quer dizer. Né? Isso não significa que eu sou padre marxista ou que a igreja é marxista. É isso que eu queria dizer para o senhor. Então, eu acho assim que é muito forte eu dizer que alguma coisa é, né? E na verdade ela não é, ela utiliza. Pelo menos é isso que a gente sente quando a linha da teologia de libertação vai pregar para o povo. Né? É a questão do opressor e do oprimido. Exato. Isso aí a gente vê claramente absurdo. em qualquer lugar que a gente vai. Não vê coisa nenhuma. Né? Não vê Não. coisa... Se eu permite responder agora? Tudo bem. Muito bem. Então só me chama de sectário. Eu dizia que não me ofendo, não. Porque a ofensa só atinge quando pega. Se alguém me disser que eu sou baixinho, ou que eu falo devagar, não ofendo. Eu não sou sectário. Mas eu noto, então, como a caridade existe aí. E eles são ecumênicos. Eles aceitam todas as religiões. Frei Boff diz que aceita até macumba. Até macumba. E Frei Boff declara que ele fez marxismo na teologia. Está nos livros dele. Diz o padre Zé Maria, mostrando muito pouco conhecimento filosófico, me perdoe, de que a igreja nova, essa nova igreja que não é a nossa, utiliza o método marxista, mas não os princípios marxistas. Isso é falso, porque todo método supõe um princípio. E o princípio da teologia da libertação é de que o ser não é estático, traduzo para o povo, que Deus muda continuamente. Deus não é aquele que é, como ele se definiu. Eles falam tanto em Yahvé. O professor Mauro fala em Yahvé. Yahvé quer dizer, eu sou aquele que é, isto é, aquele que não foi nem será, mas que é sempre. Deus nunca muda. E por isso não se pode ter uma nova visão da religião. Isso é falso. Yahvé é sempre o mesmo. A teologia da libertação diz que não, que Deus muda. E o que é o Deus para ele? Deus, como eu já disse antes, ele afirma que o horror de ver que esse Deus que está lá em cima, esse velho barbudo, diz Frei Boff, eu sou ateu desse Deus lá, um Deus que é superior ao mundo. Enquanto na missa se repete o canto dos anjos, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos Exércitos, blasfema Frei Boff e a teologia da libertação, dizendo, eu sou ateu desse Deus velho e barbudo lá em cima, até que seria bom livrarmos dele. Texto de Frei Boff, pelos pobres contra a pobreza, página 52. Professor, nós temos duas perguntas aqui que são dirigidas, uma ao Mauro e outra ao Padre Fred. São perguntas feitas pelo pessoal que está ouvindo o programa agora. A Cassi vai formulá-las. Me desculpe, a primeira pergunta é minha, não é do pessoal, não são dos ouvintes. É o seguinte, o senhor Orlando, quando estava falando, ele disse que a igreja adepta à teologia da libertação é uma igreja nova. É uma igreja que não é mais católica. Eu gostaria que o Mauro falasse alguma coisa sobre isso. Essa nova proposta de atuação e vigência de fé não quer, de maneira alguma, eliminar 2000 anos de tradição que a Igreja Católica possui. A teologia da libertação é uma nova reflexão teológica que não discrimina e nem anula esses 2000 anos de tradição, inclusive respeita. Em vários livros da teologia da libertação, não só do Leonardo Boff,
mas de outros teólogos da América Latina, eles inclusive ressaltam a importância da tradição e do magistério na reflexão teológica. A Igreja Nova não é uma outra igreja, ela é uma reinterpretação, é uma releitura para que a nossa fé de 2000 anos possa ser vivida mais efetivamente no nosso contexto latino-americano, que é um contexto de opressão, que é um contexto de pobreza, como a gente já ressaltou aqui no debate. Nós não moramos na Europa, nós não moramos em outro continente, nós vivemos e experienciamos várias coisas aqui no continente latino-americano. E considero que seria uma grande omissão nossa, de cristãos, se nós não começássemos a procurar instrumentos e mecanismos para mudar e reverter esse processo, que é um processo que é contra os princípios de Deus, contra os princípios de Jesus de Nazaré, contra os princípios da igreja primitiva, contra os princípios do apóstolo Paulo. E tudo isso, essa igreja nova, essa nova maneira de ser igreja, as comunidades eclesiais de base dizem que é uma nova maneira de toda a igreja ser, uma nova maneira de ser igreja. Então significa que não quer de maneira alguma discriminar e anular todos esses anos que a igreja foi experienciando na sua história. A Cassi parece que tem outra pergunta, essa de ouvinte. Eu gostaria de fazer algumas respostas. Tá ok, por favor, mas seja rápido que nós temos mais perguntas. Tá, okay. O que diz o professor Mauro é falso. Frei Popp diz que a igreja católica do passado, está nos livros dele, por exemplo, Igreja de Poder, é uma igreja falida, que não tem possibilidade praticamente de conversão e de salvação. Ela diz que essa igreja não é a igreja de Cristo. Ele diz claramente. Então o que ele disse não é verdade. Essa nova igreja é nova mesmo, é diferente da antiga. Quando eu creio professor Mauro, que certamente não leu esse livro, do cardeal Ratzinger, dizendo que o Vaticano II, diz o cardeal Ratzinger, defensor da fé, imagine, o defensor da fé, o Vaticano II é o antissílabus. É mentira, então, que eles defendam a tradição. Eles jogaram fora a tradição. É o antissílabus, é o contrário do que ensinou os sílabus, do que ensinaram os papas. Os sílabus, caro ouvinte, os sílabus é um documento solene de Pio IX, que excomunga aqueles que defendem a liberdade de religião, que todas as religiões são iguais. Eles disseram, agora no Vaticano II, que é livre seguir qualquer religião salva. Aqui está no Frei Boff. Qualquer religião salvífica, até macumba. Eles então jogaram fora 2000 anos de tradição. Essa tradição mandava que a gente não dobrasse o joelho diante dos ídolos. Eles dobram o joelho diante dos ídolos. E ídolos de quê? Diante de Fidel Castro. Esse é o ídolo deles. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor. Pode fazer. O senhor aceita o Vaticano? Não! Não. Por favor, eu queria... Um momento, deixa ele concluir a pergunta, professor, por favor. Eu queria, por favor, Pode falar. Perguntar. Eu queria que o senhor me dissesse a todos os ouvintes... Que eu não aceito pública, por favor, eu queria perguntar primeiro. Pode perguntar. Eu queria saber do senhor se o senhor aceita o Vaticano II, Puebla, Medellín, CNBB e tudo isso que está na América Latina acontecendo. Que ótimo, eu lhe agradeço. Deus lhe pague pela caridade. Não! Então, o Vaticano II, por favor, é contra a Igreja Católica. Ele traiu a Igreja Católica. Parece que ele quer concluir a pergunta. Já então que o senhor afirma publicamente ótimo, que não aceita o Vaticano II, não aceita Puebla, Medellín, CNBB... Eu ainda não falei disso. Está afirmando que não é católico. Não, olha aqui, eu vejo bem como eles são ecumênicos. Olha só, o senhor não é católico. Eu sou católico, senhor Romano. O senhor que não é. O senhor está caindo em contradição dizendo que... O senhor que não conhece teologia, por favor. Agora, vereador, eu queria o senhor fez pergunta, deixa ele responder. Agora que você conclui essa pergunta, se você quiser fazer outra pergunta, você poderá fazer. Ele perguntou se eu aceito o Vaticano II. Não! Eu dou graças a Deus de poder proclamar isso. Eu gostaria que isso fosse publicado em todos os jornais, com a minha assinatura. Eu não aceito o Vaticano II, que é traidor da Igreja Católica. Ele falou que eu não aceito também Puebla, Medellín. Eu não tinha respondido ainda. Claro que não aceito o Medellín, mas é evidente. Essa reunião diz que não tem nenhuma autoridade doutrinária. Eu não aceito o Puebla. Puebla é muito menos rigoroso, muito menos radical, muito menos violento que Medellín, mas também tem erros. Mais ainda, CNBB. se eu aceito a CNBB, mas o que é CNBB? O próprio cardeal Ratzinger diz que isso é uma excrescência, isso não tem base teológica. Cristo fundou a igreja com papa, bispos e padres. Cada bispo é senhor da sua diocese. Eles criaram esse da nova igreja, essa assembleia episcopal para governar a igreja, que se rebela contra o papa.
não sou católico porque nasci do Vaticano II. Quem aceita o Vaticano II deixa de ser católico. O católico não precisa aceitar o Vaticano II. Eu tenho que responder. Porque o Vaticano II está no texto do Vaticano II. O Vaticano II é um concílio pastoral que não tem nenhuma autoridade doutrinária sobre infalibilidade. Enquanto que os outros concílios e os outros documentos papais não são pastorais, são doutrinários. O que quer dizer isso, meu caro ouvinte? Quer dizer que o Concílio Vaticano II, o Concílio Pastoral, dá conselhos de atuação e que não obrigam sob fé, enquanto que os demais concílios, por exemplo, de Trento, o Vaticano I, estes obrigam sob fé. Aceitar o Vaticano II é trair a fé. Ele que não é católico. Eu convidaria o senhor Paulo, o professor Mauro, para fazer um debate por escrito comigo. Eu teria um tesouro ter as suas declarações por escrito e assinar. Mauro vai fazer uma declaração. Que não quer fazer uma colocação agora, professor, por favor. Eu queria fazer uma colocação aqui para continuar a reflexão e publicamente também aqui para os ouvintes dizer que a teologia da libertação, que é essa nova reflexão teológica, aceita o Vaticano II, aceita Medellín, aceita Puebla e aceita a CNBB. Portanto, ela é uma teologia católica apostólica romana. E digo também publicamente que o meu caro professor cai em contradição, não aceitando essas três conferências, esses três encontros de suma importância para a eclesiologia. Ele cai em contradição dizendo e afirmando que ele não é católico. Não é católico. O senhor não aceita, se o senhor não aceita o Vaticano II, Medellín, Puebla e a CNBB, o senhor não é católico. O senhor é que não é, porque esses concílios, o senhor veja por escrito, põe isso por escrito, porque isso aqui, me desculpe. E o senhor deveria aderir à igreja do Monsenhor Lefebvre, que é uma igreja. Mas eu apoio. O Vaticano não apoia a igreja. O Vaticano II não tem nada a ver com isso. Roma não apoia a igreja. Não apoia, não. Apoia o Vaticano II. O outro apoia, traiu a igreja. Inclusive, Mauro, por favor, essa troca de acusações que um é católico e outro não é católico não vai levar a nada. Eu gostaria de colocar uma pergunta no ar, aqui gravada também, que eu quero que o padre Fred responda. Por favor. Gostaria de saber do grupo que trabalha com a teologia da libertação aqui da região, se ele sofre algum tipo de pressão, algum tipo realmente de influência negativa no trabalho, principalmente a nível do bispado ou a nível de outros superiores da igreja. Não, em absoluto, uma vez que, inclusive, o nosso bispo, Dom Antônio Afonso de Miranda, bispo de Taubaté, foi um dos participantes, foi um dos representantes da igreja do Brasil na conferência de Puebla. Ele não era bispo de Taubaté ainda. Ele veio em 81. E ele era e a conferência episcopal de Puebla, no México, foi em 1979. Ele era bispo aqui da região de Lorena, a nossa diocese irmã, na mesma província. Então, o senhor bispo tem uma posição muito equilibrada, muito moderada. É típico dele. Ele é um verdadeiro assim pastor. Ele não é polêmico. Você não vê, por exemplo, escritos dele em jornais, em grandes debates. Mas ele é um escritor, ele é jornalista, por sinal, inclusive uma sugestão para que ele visite um dia o departamento, porque ele é um grande jornalista, inclusive um dos fundadores do jornal O Lutador, que é da congregação dele, que é Sacramentismo. Bom, então não há nenhum tipo de pressão. O senhor bispo sempre nos orienta nas reuniões de decanato, e inclusive nos escritos dele, a palavra do pastor que ele põe no órgão diocesano. É claro, é de moderação, é de fidelidade à igreja, porque eu concordo que há exageros, de vez em quando a coisa extrapola, principalmente nessa linha de que se tem falado tanto aqui, do marxismo, que realmente a teologia da libertação não descarta os teólogos da libertação, os ideários, os grandes pensadores, eles não descartam, eles não negam que usam um instrumental marxista de análise da realidade. Então essa tem sido sempre a constante preocupação da igreja, tanto a nível de Roma, a Congregação para a Defesa da Fé, para a doutrina, o antigo Santo Ofício, como a nível nacional e a nível de diocese, para que, naquilo que o professor Orlando disse, para que quando você use um instrumental, um recurso do marxismo, da filosofia marxista, ou neomarxista, não se tenha, em essência, o princípio de negação materialista até da própria existência de Deus. Mas que se possa fazer através da visão econômica da realidade que precisa ser transformada, nesse sentido mesmo de transformação. Porém, não há na região, não há nada, embora os nossos bispos aqui do Vale do Paraíba sejam conhecidos como bispos tradicionais até. Assim, eu fico muito triste com essa adjetivação que tem
entendeu? Quando você dá um rótulo assim a priori. Porque os bispos da região, vamos citar nomes, Dom João Hipólito de Lorena, Dom Penido de Aparecida, Dom Antônio de Taubaté e Dom Oscar Chaire de São José dos Campos, que é a província, quer dizer, um grupo de bispos que formam uma região eclesiástica, eles são conhecidamente assim, tradicionais, moderados, não são esquerda, não são bispos vermelhos, não são nada. Mas permitem perfeitamente esse trabalho de concentração da base, trabalho das sedes, trabalho de círculo bíblico, até onde a igreja participa de movimentos ecumênicos, junto com as outras igrejas, principalmente nas questões sociais. Ainda nós não estamos a nível doutrinário de ter um trabalho ecumênico a respeito de problemas ou de diferenças de doutrina, entendeu? De interpretação bíblica ou da própria doutrina, da própria administração hierárquica da igreja. Mas é um trabalho bastante ecumênico. Não há nenhum tipo de cerceamento. Pelo contrário, tem muita motivação. Então, aqui, eu acho que a Cristina tem mais perguntas, que é perguntas de ouvintes. Eu não sei se é para o senhor. Cristina, por favor. A pergunta é dirigida ao Padre Frederico, não. Mas antes eu gostaria que o senhor se posicionasse, porque os ouvintes não estão vendo, mas quando o senhor Orlando está falando, o senhor concorda com ele. Então eu gostaria que o senhor dissesse que posição o senhor tem a respeito da teologia da libertação. Eu concordo, quer dizer, eu meneio com a cabeça, você está vendo que eu estou concordando, porque o que ele está falando é verdade. Ele fala, ele cita a Bíblia, não posso negar. Quando ele cita que o Concílio Vaticano II é pastoral, de fato foi o primeiro concílio na igreja que não veio brigar contra heresia nenhuma. É o primeiro concílio que não veio brigar com ninguém, porque sempre havia uma questão teológica, havia um perigo de uma heresia, então a igreja se reunia nos primeiros tempos, a convite até do próprio imperador romano, né? Aí depois, quando houve assim, a queda do Império Romano, a igreja funcionando como autônoma ou até como uma autoridade, né, civil no mundo, ela convocando, sempre foi para se debater contra alguém, como por exemplo o último concílio antes do Vaticano II, do qual eu não sou muito perito não, o Vaticano I, que ficou até em aberto, parece que em 1870, a questão que definiu a infalibilidade do Papa, quando a autoridade do Papa era contestada, como ainda é se especulado muito. Mas eu concordo que realmente é verdade. Agora, não é porque o concílio não é dogmático, não é ex cátedra, que os católicos do mundo todo não são chamados a aderir a ele. Tanto é que Monsieur Lefebvre, quando esse arcebispo de Lille, parece, que agora é responsável por um seminário em Econe, na Suíça, quando ele, por exemplo, recebendo uma orientação de cima, quando recebendo uma orientação do Papa de que não ordenasse padres, que não ordenasse bispos, né, e ele desobedeceu, e então ele foi excomungado. Então você veja, não é a questão que o Monsieur Lefebvre brigou só contra o Vaticano II, ele foi contra a autoridade da igreja. Então eu concordo, é aquilo que eu dizia no começo, não estou concordando com as opiniões dele, pelo contrário, eu tenho uma visão completamente diferente, mas quando ele cita, o professor é muito culto, está muito bem fundamentado. Agora, no segundo momento da interpretação, eu sinto que aí há uma certa radicalização, da qual depois eu não participo. Então eu fico com medo de você dizer em público, que já que o público não está nos vendo, que eu concordo com o professor. Pelo amor de Deus, não. Eu concordo com o que ele diz em tese. Mas não troco. Não é mas não troco. Eu concordo que ele faz a afirmação a priori, quando ele dá a teoria é certo, mas quando ele interpreta, eu começo a divergir, entendeu? Não, mas o senhor já esclareceu. Tomara que tenha esclarecido. Nossa Senhora. Agora eu vou dirigir a pergunta. Pode-se dizer que a teologia da libertação é uma evolução do cristianismo? Boa pergunta. Para quem é? Essa pergunta é para quem? Para mim? Padre Fred. Olha, dentro da dinâmica, isso eu quero que sempre diga, eu que citei Padre, aqui. eu vou ter que atacar o senhor daqui a pouco. Pode atacar, estamos entre irmãos, espero. Olha, dentro daquela dinâmica do Deus que é, que era e que vem, né, o Yahvé, tão citado aqui pelo Mauro, muito biblicamente, né? É claro, Deus o professor já está aí todo respaldado. É isso que eu digo, ele está muito bem respaldado, como nós sabemos. O próprio Jesus, o próprio Cristo, na ceia final, né, naquela ceia, naquele Pessah, naquela Páscoa de despedida, ele diz uma coisa, né? Eis que agora eu queria estabelecer com vocês uma nova aliança. Então, o mesmo Jesus que havia dito um dia, eu não vim para modificar, mas vim para cumprir a lei. Quer dizer, esse mesmo Cristo que veio para cumprir, dentro da maior fidelidade, a aliança de Deus com Israel,
ele estabelece uma nova aliança. Então ele usa todo aquele cerimonial pascal judaico antigo, o pão, o vinho, e diz que quer uma nova aliança, uma celebração para a salvação de todos, etc. Então, dentro da fidelidade à doutrina, às verdades imutáveis do Evangelho, até que eu cheguei a dizer que nós temos que ser tradutores e nunca traidores. Isso o Papa deixava aqui no Brasil, em Porto Alegre, quando ele fez uma palestra sobre a catequese. Eu não me lembro assim, eu não decoro, eu não tenho essa preocupação. Mas ele conversando com os catequistas do Brasil, em Porto Alegre, na visita que ele fez em 80 ao Brasil, né? Ele dizia que o catequista, que o evangelizador, porque a catequese é uma das etapas da evangelização. A palavra catequese é muito mal vista, que a pessoa quer fazer cabeça, doutrinar, anular. Mas não, a catequese no sentido literal é uma das fases da evangelização. A evangelização consiste em você anunciar uma verdade, no caso, Cristo. Anular, mas não, a catequese no sentido literal é uma das fases da evangelização. A evangelização consiste em você anunciar uma verdade, no caso Cristo. Aqueles que aderem, aqueles que aceitam, sentam-se em torno da cadeira, da cátedra, e são então aprofundados para depois viver na liturgia, na vida daquela fé. Então o Papa chamava a atenção que o catequista, que o evangelizador, deveria ser um tradutor da verdade imutável do Evangelho, e não um traidor. Só que dentro, eu sinto nessa necessidade desta dinâmica de acordo com a realidade. Então, por exemplo, falando da língua do povo, atendendo às realidades de cada povo, porque senão nós estaríamos, eu não quero ser simplista e nem mexer num tema muito polêmico, mas, por exemplo, a igreja deveria, então, nessa questão de não mudar, ainda estar recorrendo, por exemplo, à Santa Inquisição, à fogueira. Que é ótimo para vários hereges que tem hoje no mundo. Pois eu defendo a Inquisição. Aí todos teríamos que ter muito cuidado, né, professor? Todos nós. Claro. Então, o que aconteceu? Depende, portanto, o anticristianismo. Então, quer dizer, você senta que houve uma evolução. Houve. A igreja, inclusive, publicamente, quer dizer, o Papa, a autoridade que Paulo chama tanta atenção que obedecêssemos, que respeitados, toda autoridade vem de Deus, ele fala assim. Esse Papa se redime perante a história a respeito, por exemplo, de um Galileu Galilei, a respeito até, fazendo uma homenagem histórica, não doutrinária, mas histórica, aos 500 anos de nascimento de um Martinho Lutero. Quer dizer, a igreja que acompanha com eu sinto assim um pouco devagar, né, que precisavam muitas coisas ainda serem mais enfocadas ou revistas na questão prática pastoral, não na questão bíblica, dogmática, de essência, de verdade, de fé. Mas eu sinto que houve uma evolução. Então, nesse sentido, para a nossa realidade latino-americana, terceiro mundo, a teologia da libertação, esse título que às vezes eu vi, está desgastado, é rótulo, é mais uma vez um maldito rótulo que vem em cima de verdades muito mais amplas. Nesse sentido de estar tentando trazer, de lutar, essa igreja que precisa estar caminhando com o povo de Deus, como se estivesse no deserto, no Êxodo, voltando para a terra prometida, libertando da escravidão, entre aspas, do Egito. Esta igreja, à medida em que usa da teologia para salvar esse povo da estrutura de pecado e de mal que vivemos, está evoluindo, mas desde que não seja traindo a verdade imutável da fé. Bom, nós estamos retornando e como nós terminamos o primeiro bloco com a palavra do Padre Fred, o professor agora tem direito à palavra. O Padre Fred tem uma posição bastante moderada. É um sacerdote muito mais cauto, com maior experiência do que esses dois moços, que falam tanto em pastoralidade e que tem muito pouca prática de tudo isso aqui. E também, lamento dizer, muito pouco conhecimento da doutrina católica de sempre. O padre falou uma coisa que eu gostaria de salientar. Ele diz que... Professor, por favor, no microfone. Ele diz que Deus é aquele que é sempre, Yahvé. Ora, o Frei Boff diz aqui, eu sou aquele que está aí, não aquele que é. É um Deus evolutivo, emanativo. Para Frei Boff, eu queria pegá-los na coisa, porque certamente se eu perguntasse eles negariam. Ele diz que vem defender a teologia da libertação. Frei Boff defende que o mundo será divinizado. O mundo vai ser cristificado, todo homem será divino. É claro que se eu perguntasse se eles acreditam que todo homem é divino, eles negariam. Mas isso que defende a teologia da libertação. Eles vêm defender aqui uma coisa que não conhecem.